Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à semana Destruindo o Impossível. 10 semanas para dominar a mente e conquistar a prova dos seus sonhos. Eu sou o Daniel de Oliveira, campeão mundial de ultra triatlon, o único brasileiro a fazer todas as distâncias do triatlon, desde o sprint até o double deca, 76 quilômetros de natação, 3.600 quilômetros de ciclismo e 844 quilômetros de corrida. 2 dias nadando, 11 dias pedalando e 10 dias correndo. E vou te mostrar como outras pessoas também realizaram feitos extraordinários. Eu já sentia que não era só corpo, que era muito mais do que corpo, era alma. Quando eu ouvi falar do Daniel, eu não acreditei, achei que fosse lenda. Achei ele muito louco. Eu nunca imaginei que eu fosse aceitar um desafio desse. Meu nome é Luciana. Meu nome é Janderson. Meu nome é Mário Martins. Conseguimos aplicar isso não apenas na corrida, na bike, na natação ou no triatlo, mas também no nosso dia a dia. Descobrir suas potencialidades, suas fraquezas. Como que a gente harmoniza espírito e corpo. Para nos ajudar a superar todos os nossos limites. Me dá um monte de exercício de prática, né, de respiração. Artifícios dentro de nós mesmos que nós já temos, onde vamos progredindo a cada etapa e cada vez construindo uma evolução consistente. Simples, direto. Foram exercícios muito desafiadores. Muito profundo, uma verdadeira jornada de nós nos autoconhecermos. Que fazem com que a sua cabeça realmente tenha uma ampla visão de tudo que está ao nosso redor, e principalmente sobre as coisas internas. É que mexe com as nossas estruturas internas. A questão mais importante aí, além da constância, é total psicológico. Melhorarmos a nossa essência, descobrirmos os nossos porquês, né? O que nos move, o que nos desafia. Somos muito parecidos, mesmas dificuldades, e vamos se apoiando conforme cada um evolui no seu próprio ritmo. O Daniel nos instiga, nos empurra, sempre para um crescimento maior, tanto físico quanto emocional, quanto espiritual. Ultrapassarem os limites, e tudo é possível. E cada vez a gente tem mais fé, alegria e felicidade. De enxergar o meu interior e ver que eu sou muito mais capaz do que eu mesmo acredito. Nisso que a gente gosta de fazer, praticar esporte. Destruir aquilo que é o seu impossível. Fez conseguir atingir meio Iron. Em menos tempo do que eu imaginei, de fazer um double Iron e quem sabe um quíntuplo. Na aula passada eu mostrei para vocês quais eram os erros mais comuns, quais são os erros mais comuns ou as principais desculpas que as pessoas dão para não realizar aquilo que tanto desejam, não ir em busca dos seus sonhos, né? Como a falta de tempo, como o medo de se lesionar, como confiar cegamente na alimentação e acreditar que a alimentação vai fazer tudo por você, como se não tiver um equipamento top não dá para fazer, por exemplo, e o pior de todos eles, né, que é o que mais trava qualquer pessoa, que é a falta de fé em si mesmo, né? Acredito que a maioria de vocês se identificou com pelo menos algum, ou se não com todas essas desculpas. E beleza, não adianta a gente apontar aquilo que está errado se a gente não puder mostrar qual é o certo e como a gente pode fazer o certo. E hoje é isso que a gente vai fazer. Vamos olhar para qual é a ferramenta que a gente já tem na mão que permite que a gente realize aquilo que a gente tanto deseja. Porque um problema muito comum é esperar que algo de fora possa me preparar para fazer aquilo que eu desejo. E isso quase uma armadilha, né? Porque se você se você esperar que algo externo te fortaleça, que algo externo te potencialize para ir em busca daquilo que você deseja, provavelmente você vai ficar muito tempo parado. O principal de tudo é você encontrar dentro de você mesmo os atributos que te permitem fazer aquilo que você deseja. Que sempre teve dentro de você a capacidade para conquistar aquilo que você deseja. E botar a atenção naquilo que está dentro da gente, aquilo que já nos dá a capacidade de realizar aquilo que a gente deseja, é o divisor de águas para qualquer pessoa que queira sair do convencional e começar a flertar com o extraordinário. Porque no início de tudo, você precisa saber
Quem é você? Quem é você quando está correndo? Quem é você quando está nadando? Quem é você quando está pedalando? Quem é você quando está em combate? Porque se você não tem clareza de quem é você e de como você se comporta diante das dificuldades, você não consegue gerenciar essas suas capacidades para poder acionar o teu potencial quando for necessário. Por isso, a gente precisa criar obstáculos realmente difíceis, mas que tenham sido construídos de forma voluntária. Como, por exemplo, se você vai buscar a dor, criando uma dificuldade que te gera mais dor do que o convencional te causaria, por exemplo. Por exemplo, você vai competir no plano, num percurso plano. Né? Ou tua prova, o teu desafio é num percurso plano. E você faz treinos de forma recorrente em percurso de montanha, você já vai ter um ganho, entendendo que você está treinando na dificuldade e quando você for competir, a dificuldade da competição vai ser menor do que aquela que você já tem praticado. Percebe como é simples nesse caso? Então, desse jeito, você não está simplesmente sobrevivendo aos treinos, você está desfrutando os treinos. E quando você consegue saborear o treino, mesmo por mais difícil que ele seja, então o teu ganho é sempre otimizado. A pior coisa que existe é quando as pessoas treinam simplesmente por obrigação. Então ela acha que se ela gabaritar a planilha, ela está salva. Né? Ah, gabaritei a planilha, então agora eu estou pronto. Não, não necessariamente. Se você simplesmente fez força para entregar, porque aquilo ali, era o que foi pedido, então eu entreguei, então está tudo certo. Não, 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 não. Você tem que estar presente nesse momento. Você tem que saber o que aconteceu ali. Quais foram as dificuldades que surgiram? Quais foram as dificuldades que surgiram? E como você conseguiu transcender essa dificuldade? Que habilidades foram necessárias para transcender essa dificuldade? Quando você está em estado de presença plena, mesmo que você esteja passando por muita dor, mesmo que você esteja desidratado, você vai conseguir saborear essa dificuldade e se fortalecer através dela. E se você simplesmente nega a dificuldade, você está abrindo mão da transformação que ela produz. Você consegue entender isso com clareza? E o comportamento mais comum é a dor chega, a pessoa para. A desidratação surge, a pessoa para. Qualquer problema que tire da fluidez do treino é motivo para parar ou para abortar o treino. O que acontece quando você faz isso? Você está criando uma configuração de falha. Então, sempre você vai depender da perfeição. E se você tiver qualquer coisa abaixo da perfeição, é um motivo para parar. E aí temos um problema. A configuração precisa ser justamente oposta. Você tem que treinar dentro das dificuldades, você tem que treinar na desidratação, você tem que treinar na hipoglicemia, você tem que reconhecer os sintomas. Se você sabe qual é o sintoma da desidratação, quando você começa a sentir esses sintomas, você já sabe que agora está na hora de botar minha atenção na hidratação. Entendeu? Se você sabe quais são os sintomas da hipoglicemia, você sabe, eu tô começando a sentir meu ouvido tapar aqui. Preciso botar um açúcar para dentro. Entende? Se você nunca encontrou isso nos treinos, se você encontrar na prova ou no dia do teu desafio, você vai entrar em pânico e não vai saber o que fazer. Se você não sabe o que a perna está fritando de lactato, quando você sentir isso na prova, você não vai saber o que fazer, entendeu? Nos treinos, você precisa conseguir colocar essas realidades para que você possa desfrutar dentro delas e entender o que elas significam. Não adianta só fazer os treinos perfeitinho e postar treinos com paces maravilhosos ou velocidade média maravilhosa no Instagram e ficar postando para as pessoas, nossa, como você está forte. Isso não importa. Você vira um leão de treino e vira o gatinho das provas, entende? Isso é bem comum hoje em dia por causa das redes sociais, né? E o ideal é que seja o contrário. Você pode treinar mansinho e miando baixo, entende? Mas quando chegar na prova, você vai poder rugir como um leão. E esse é o treino certo, esse é o treino mais eficiente. Então, o primeiro upgrade que se dá no treino é a percepção de dor, entender o que a dor está ensinando para a gente. Outra é o estado de presença plena, ter consciência de que eu estou aqui agora. Eu estou aqui pedalando com o vento contra e está tudo certo. O vento que me dificulta o pedal também me refresca.
E o vento que me dificulta o percurso me fortalece e faz com que eu me torne aquilo que eu desejo ser. Percebe como essa mentalidade muda o cenário? Se você tá no piloto automático, né? Você está no Ctrl+C, Ctrl+V ali, copiando e colando comportamentos de treinos passados, e você pega um cenário onde ficou muito mais difícil de uma forma abrupta, como o vento contra, né, normalmente proporciona, você acaba desperdiçando a experiência, e aí vai dizer, nossa, eu estava pedalando tão bem, mas aí o vento virou e acabou com o meu treino. Não, 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 não. É justamente o oposto. Você estava treinando de boa, mas quando o vento ficou contra, aí você ganhou a oportunidade de ficar verdadeiramente forte. Lembra sempre, é muito fácil ser forte em condições perfeitas. Qualquer um é forte quando está ali de 15 a 20 graus de temperatura, vento de 10 quilômetros por hora. Qualquer um é forte, percurso plano. Mas a força real, ela surge quando as adversidades quando as adversidades se apresentam para você. Quando você pega um vento contra, pega uma temperatura de 40 graus, ou pega um frio abaixo de 5 graus, pega a chuva, entende? Pega percurso ruim, percurso de montanha, e aí você percebe a oportunidade de como você pode verdadeiramente ser forte. E para melhorar e para se tornar mais eficiente essa percepção de dor esse estado de presença, você usa técnicas muito sutis, muito simples, que é de respiração. Vocês não respiram? Vocês não respiram todo dia? A maioria das pessoas diz, eu respiro o tempo todo. E a verdade é que não. As pessoas fazem uma troca gasosa superficial que é o suficiente só para que elas continuem vivas. Mas não é nem o suficiente para viver. Você entende? Que estar vivo e viver são coisas diferentes? Pois então. Então, a respiração que é necessária para que você possa enfrentar a dor de uma maneira mais eficiente é a respiração consciente, que é a mesma respiração que vai servir para te colocar em estado de presença plena. Essa é a respiração mais básica que todo mundo deveria fazer o máximo de vezes por dia, né? E as pessoas não fazem. E aí depois adoece, aí tem acidente, ou se estressam, se frustram e não conseguem entender por quê. Por quê? Porque não estavam gerenciando a situação que estavam vivendo. Exatamente, só por isso. Então, com uma técnica de respiração extremamente simples, você consegue expandir a tua visão para conseguir enxergar aquilo que realmente importa e não ficar se distraindo com bobagens que não fazem sentido. A gente tem tempestade de pensamento o tempo todo. É um turbilhão de coisas na nossa cabeça o tempo inteiro. E a maioria delas são estúpidas. E não causam nenhum tipo de evolução. Só distraem e atrapalham. O que nós precisamos fazer é abrir um guarda-chuva. A tempestade de pensamentos continua caindo, só que ela não te encharca mais. Você sente os respingos, se molha um pouquinho, mas não vai ficar inteiramente molhado. E dessa forma, com o guarda-chuva aberto, quando a tempestade de pensamentos cai, você pode ver os pensamentos caindo. E ao ver os pensamentos caindo, você pode escolher quais pensamentos são úteis para mim e me fortalecem e quais pensamentos eu não quero nem perceber que eles existiram. Entende? E dessa forma você se torna muito mais seletivo, escolhendo quais pensamentos você vai alimentar e quais você vai deixar passar. E que 90% dos pensamentos precisam passar. Então, percepção de dor, estado de presença, respiração consciente, vai dar clareza, uma clareza mental para aquilo que você está fazendo, para aquela busca que você tem. E ainda tem o equilíbrio emocional, gerenciamento das emoções. Observem comigo se vocês já sentiram isso ou perceberam isso em algum momento nos treinos. Você está treinando e aí começou a ficar muito ofegante. Vamos dar a falta de ar como exemplo. Você começou a ficar muito ofegante. E aí você começa a ficar inseguro, começa a ficar assustado. Nossa, estou muito ofegante, não tem ar mais para respirar. Sabe aquela ilusão de que não tem ar para respirar? Porque nunca falta ar, né? Sempre tem ar em abundância. A questão é, quanto mais inseguro você tiver, mais você vai jogar ar para dentro. E aí você vai ficar lotado de ar, porque você está com medo. E quando você estiver lotado de ar, você vai tentar puxar e botar mais ar. Mas não tem espaço, porque você está cheio. E quanto mais assustado você tiver, mais você vai se entupir de ar. E aí, nesse momento, você precisa trazer para a consciência: estou criando um problema para mim, preciso resolver. Como resolve? Esvazia.
bota o ar para fora para ter espaço para o ar puro poder entrar. Então você vai jogar do gás carbônico para fora para poder botar o oxigênio para dentro. Se você não botar para fora, você vai ficar ali tentando sintetizar gás carbônico, tentando trazer algum benefício para o corpo. Não vai trazer. Vai morte súbita, você vai fazer força até não aguentar mais e vai terminar olhando para o chão e com a mão na cintura, a posição do fracasso. É isso que acontece. Não tem choro, é isso que acontece. E quando você faz isso, que você começa a se sentir inseguro, e essa sensação de que não tem mais ar, ela normalmente está atrelada às tuas memórias, as memórias de muito tempo, talvez até memórias da tua infância. E aí, por momentos da tua vida que você passou por um medo tão grande, que você se sentiu tão acuado, se sentiu tão pequeno, e qual é o sintoma físico quando a gente está com muito medo, está muito ansioso, está com muita raiva? Hiperventilação, gente. A gente fica nesse estado, que não é comparado com aquele estado que a gente fica quando está correndo, quando está fazendo força. Exatamente. Então, você está agora correndo, hiperventilando, e a tua mente inconsciente está buscando uma memória lá da infância, onde você hiperventilou porque você tinha medo, ou porque você tinha raiva, ou porque qualquer outro motivo. E aí, por não querer lembrar daquilo que aconteceu, você agora, adulto, vai dizer, não quero mais sentir o que estou sentindo. Quando, na verdade, você deveria travar os dentes e continuar fazendo força para que essa memória da infância surgisse com mais nitidez na tua mente. E aí você possa resolver algo que te aterrorizou quando era criança, mas agora com a mentalidade de adulto. E com a mentalidade de adulto você pode resolver os seus problemas. Algo que é terrível para uma criança pode parecer até bobo para um adulto. Mas se você não sabe, não tem nitidez do que foi, você vai continuar sofrendo com os sintomas. Vocês entenderam isso? Já sentiram algo parecido com isso? Essa é a parte mais complexa. E outra ferramenta poderosa que se pode usar é a imersão em gelo. A imersão em gelo é algo extremamente poderoso. Não é tão simples de fazer, porque nem todo mundo tem uma banheira em casa, né? Mas você pode improvisar isso de qualquer forma, com um barril, né? Ou uma piscina quanto menor, melhor. Ou se tiver uma piscina na tua casa, no teu condomínio, entrar nessa piscina à noite pode te dar uma noção próxima do que é deixar o corpo esfriar, a ponto de forma inconsciente, o teu queixo começar a bater e você começar a sentir tremor involuntário. E essa sensação, a maioria das pessoas já passou, né? Ou alguém quando vai para a praia num dia nublado, né? Ou vai para uma cachoeira, ficar dentro d'água ali 5, 10 minutos, já começa a bater os queixos e diz, nossa, tá muito frio, tem que sair daí. Então, uma prática de imersão no gelo pode fazer toda a diferença na tua percepção de esforço quando você estiver nadando, pedalando ou correndo. Porque a ideia do gelo, além de ele ser um excelente recovery, né, para acelerar o processo de recuperação muscular, o que não é o nosso ponto aqui, ele te traz uma percepção da realidade que vista por pouquíssimas pessoas. Porque o contato do gelo com a pele, contato do gelo com a pele causa muita dor. Uma dor forte, uma dor que para muitos pode beirar o insuportável. Mas, quando você já tem a tua percepção de dor já bem trabalhada, você já consegue ficar em estado de presença plena, você já sabe fazer a tua respiração consciente e entender os benefícios que ela causa no teu corpo. Quando você usa todas essas ferramentas, você já equilibra as tuas emoções de uma maneira ordenada, sem precisar ter medo das reações que as memórias possam trazer. Então, e você consegue aplicar essas ferramentas dentro de uma piscina de gelo, por exemplo, de uma água muito fria, você consegue encontrar um estado de paz dentro do gelo. Você sente o gelo na tua pele. Você sente a dor que ele proporciona, mas nesse momento, você já percebe que ela não te fere mais. Você consegue entender o ganho, você consegue sentir o ganho emocional, o ganho mental e o ganho físico proporcionado por essa agressão que o gelo proporciona. E você entra num estado de relaxamento total. E você tem o efeito oposto àquilo que seria o instintivo. O efeito instintivo ao contato com o gelo é o tremor. Tudo no corpo acelera para tentar aquecer e vencer o gelo.
que é a morte súbita, porque você não vai vencer o gelo. O gelo não vai esquentar só porque você está tremendo. Você vai sobreviver durante mais tempo. Mas, quando você está nesse estado equilibrado, nesse estado harmônico, você relaxa totalmente o teu corpo e não lutando contra a percepção de dor, mas se entregando totalmente a ela. E quando você se entrega totalmente a essa sensação, a tua energia começa a aumentar. Você começa a sentir um calor no estômago e esse calor começa a irradiar pelo teu corpo. Você não só não sente mais frio, mas você começa a sentir calor nas tuas extremidades. É um sentimento maravilhoso. E quando você sai de dentro d'água, você sente a tua pele queimando. É uma sensação espetacular. Espetacular. E você sente que você ficou mais jovem e mais vivo. Uma prática de 10 ou 15 minutos no gelo. É extraordinário. Percebe como a gente está abordando coisas que parecem totalmente diferentes de nadar, pedalar e correr? E assim, peraí, mas eu nunca olhei para essas coisas. Sim, e por isso o limite faz parte da tua rotina. Eu estou chamando a atenção para um mecanismo diferente do convencional, mas esse mecanismo diferente do convencional é o que produz resultados verdadeiramente extraordinários. São coisas extremamente simples de fazer, qualquer pessoa pode fazer essas práticas que eu estou falando em qualquer lugar, e isso é de graça, e ter ganhos verdadeiramente significativos. E esses ganhos não são só no desempenho atlético, não é só para você correr melhor ou pedalar melhor. É para você funcionar melhor, para que o teu metabolismo funcione melhor, que o teu sistema imunológico funcione melhor, que o teu cérebro funcione melhor. O simples fato de você respirar de forma consciente mais vezes ao longo do dia permite uma melhora do funcionamento que te dá uma clareza de visão, uma clareza de pensamento sem precedentes. Você não vai ficar preocupado com o futuro ou preso ao passado, porque a tua mente está tranquila e você se tornou muito mais objetivo, muito mais claro, e você tem um comportamento muito mais assertivo. Assertividade, essa é a palavra-chave. Quando você faz uma respiração consciente, que você entra nesse estado harmônico, você se torna extremamente mais assertivo em todas as atividades que você for fazer. Se você vai trabalhar e precisa de foco, faz a respiração consciente primeiro. Se você tem dificuldade para dormir, faz a respiração consciente. Se você acorda muito preguiçoso, respiração consciente. Se você está estressado, se irritou no trânsito, brigou com alguém, respiração consciente. Você começa a tomar as rédeas da tua própria vida. E ao tomar as rédeas da tua própria vida, você começa a colher os benefícios que você plantou. É isso que eu estou mostrando para vocês. E vão perceber que, fatidicamente, esses benefícios vão refletir no esporte de vocês. Lembrem, o esporte não é uma finalidade, ele é uma ferramenta para uma vida melhor. Desenvolver essas questões que eu estou mostrando agora, que não tem nada a ver com equipamento top, com alimentação X, com lesão, cara, que lesão? Como que você vai se machucar? Como você vai criar algo para você que você não queira criar? Não faz o menor sentido quando você está acordado. Porque se você não tiver acordado, se você tiver entorpecido, se você tiver alienado, você vai tropeçar no próprio pé, você vai cair, você vai escorregar, você vai derrubar um copo, você vai cometer essas coisas bobas que a gente comete dia após dia quando a gente está sempre levemente entorpecido. Mas seria impossível detalhar todas as técnicas assim, apenas numa aula, né, de poucos minutos. Por isso, amanhã eu vou apresentar o método que eu criei, o método Destruindo o Impossível, que aí sim, o passo a passo, o por A mais B, de como tudo isso funciona e os efeitos que causam e exatamente qual é a mágica por trás desse método revolucionário criado pelo Daniel de Oliveira. E aí, depois desse método, depois que você começar a aplicar isso, você vai poder colher os benefícios do método e poder você mesmo destruir o impossível e realizar qualquer extraordinário que você possa imaginar, incluindo a prova dos teus sonhos. E eu quero ouvir extraordinários. Eu quero ouvir extraordinários que alguém ouça assim e vai dizer assim, esse cara está exagerando. Não, esse viajou. Esse tipo de extraordinário. Se você pensar no extraordinário e contar para o teu amigo, ele diz assim, meu cara, que massa.
escolhe outra coisa, cara. Extraordinário é quando você vai contar pro teu amigo, ele vai dizer, porra, cara, eu sei que tu é forte, mas isso aí já passou do limite. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tem que pensar desse jeito. Se não, cara, se não, pega uma planilha qualquer aí, vai fazer treino com qualquer pessoa que vai seguir aquela planilha feijão com arroz, e aí, beleza, em 1 ano, 2 anos, quem sabe em 2 ou 3 anos, faz uma maratona. Se você vai seguir um método Destruindo o Impossível, é para ser extraordinário. Combinado? Porque hoje aqui eu mostrei para vocês uma maneira bem diferente, até peculiar, né, de treinar, que não tem a ver com nadar, pedalar e correr, mas com os bastidores de nadar, pedalar e correr. Então hoje vocês entenderam que para que vocês possam transcender a barreira do limite, a barreira do convencional, vocês precisam ter uma melhor percepção da dor, vocês precisam conseguir entender o que é um estado de presença e entrar nesse estado. Entenderam que fazendo uma respiração consciente, você consegue desenvolver habilidades que estavam realmente adormecidas. Percebe que usar mecanismos de gelo, por exemplo, que sempre foi usado simplesmente como recuperação muscular, pode ajudar você a acessar nova área, pode ajudar você a acessar áreas do teu cérebro que também estavam dormindo e bloqueando a tua capacidade de realizar aquilo que você desejava. E aprenderam também. Aprenderam não, né? Vocês entenderam. Aprenderam, vocês ainda não aprenderam nada, vocês só receberam informações. Vocês entenderam que se você não pensar grande o suficiente, provavelmente você não vai ter entusiasmo para se mover. E amanhã, na terceira e última aula, eu vou apresentar o passo a passo do método Destruindo o Impossível, que vai ser o teu caminho principal, o teu caminho mais importante, que vai te levar até a prova dos teus sonhos. Seja ela um Ironman, uma maratona, ou outra maratona, ou alguma coisa que eu ainda nem consigo imaginar. Espero que vocês me surpreendam. Então, amanhã, quinta-feira, dia 7, eu vou disponibilizar a terceira e última aula. E se você ainda não está no grupo do WhatsApp, entra por esse QR Code aqui ou clica no botão que vai estar aqui embaixo da tela. E eu encontro vocês lá para a gente destruir o impossível.